Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam, esse programa tão querido que começou presencial antes da pandemia e depois se tornou um programa online onde a gente conversa com várias pessoas que te façam pensar de uma forma diferente sobre alguns temas do nosso dia a dia. E hoje eu estou aqui com a minha amiga querida, Deb Xavier, e tem uma história de vida muito bacana, a gente vai conversar bastante sobre isso, que eu acho que pode inspirar muitas pessoas por aqui. Muito bem-vinda, Deb, te apresenta rapidamente e a gente já começa a conversar. Obrigada, Lizzy. Oi, pessoal, um prazer estar aqui. Feliz que é online, né? Do contrário, a gente não poderia estar Sim, fazendo isso hoje. Eu sou Debbie, eu sou brasileira, hoje moro em Ann Arbor, em Michigan, nos Estados Unidos. Trabalho com consultoria com foco em transformação na McKinsey Company, que é a maior empresa de consultoria global. Entrei para a McKinsey depois de fazer MBA, que fiz aqui também nessa mesma cidade, na Universidade de Michigan. Fui para o MBA depois de um tempo no Itaú, e antes do Itaú trabalhei em startups e tive minha própria empresa, que foi quando conheci a Lizzy mais de 10 anos atrás. é verdade. Acho que até a gente pode começar por aí e cabe a gente fazer um registro especial, né? Porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o dia que a gente está gravando esse programa, justamente para fazer uma homenagem a todas as mulheres que vão nos ouvir, porque tem muita inspiração nessa nossa conversa. Aproveitando, Obrigada. então, me conta um pouco das impressões quando a gente se conheceu, porque eu me lembro de alguns detalhes. A Deb, para quem não conhece, ela tinha o Jogo de Damas, que era um projeto de fomento em empreendedorismo feminino, um dos pioneiros no Brasil, né, Deb? E foi nesse momento que a gente se conheceu. Sim, o E Jogo de aí, Damas foi fundado em 2012, no mês da mulher. Foi um projeto que, enfim, eu tenho muito carinho. Para mim, né, vendi depois a marca para o Spotify em 2019. Então, o projeto durou ali 7 anos entre começar e eu oficialmente sair do projeto. Foi incrível. Para mim, enquanto pessoa, aprendi muito, viajei, tive a oportunidade de trabalhar com empresas incríveis, mas o melhor para mim até hoje são as pessoas que eu conheci, a Lizzy sendo uma delas. A Lizzy, a gente se conheceu dos eventos e eu segui a Lizzy, acompanhava o trabalho dela e eu era super cética com coaching. Nossa, eu era cética demais. Eu era aquelas pessoas do coach de fracassos, sabe, das páginas. E a gente foi. Mas ao mesmo tempo eu admirava muito a Liz enquanto profissional e eu não conseguia casar essa visão que eu tinha de coaching com a Liz profissional que eu conhecia. E um dia a gente foi almoçar e eu lembro de falar para ela, Liz, não acredito em coach, acho que é tudo charlatão e tal. E daí a gente acabou fazendo 2 processos de coaching, um individual e um em grupo. E, e hoje minha visão é completamente diferente, né? Eu vejo que acho que a minha crítica com coaching hoje é que é uma profissão sem barreira de entrada, então entra uhum, todo mundo. sim. E daí fica difícil de selecionar quem é bom e quem é ruim, mas É, felizmente, e a eu Liz lembro, a, como coach. a tua frase foi muito impactante para mim na época, porque a gente não se conhecia muito, né? E eu tinha sido convidada a ser colunista, né, do Jogo de Damas. E aí tu me disse assim, tu tem uma baita de uma missão comigo, é me provar que o processo de coaching é algo que funciona. Eu sou bem direta também, eu acho que deve ter assustado a Liz e a gente ainda não era amiga. E eu cheguei e falei isso de cara. Mas É, foi assim que a gente se conheceu. E depois fiz 2 processos com a Lizzy. Um desses processos, na verdade, os dois eles foram mais ou menos concomitantes, com objetivos diferentes, mas eu já estava pensando em encerrar o jogo de damas, estava pensando na minha próxima etapa profissional, o que fazer, mas não sabia exatamente para onde ir. E eu sabia que eu tinha potencial, né? Acho que não vou dizer que é arrogante da minha parte, mas é sempre uma parte que eu soube desde pequena, desde indo bem na escola, eu me conhecia e sabia o que eu era capaz de fazer. E só que a partir daí, como colocar esse potencial em prática, né? E as opções são muitas, são sempre muitas, infinitas quase.
E eu não sabia para onde ir, e acho que o processo de coaching para mim foi muito importante enquanto autoconhecimento, me deu estrutura para fazer essa análise e ver que, ok, eu podia fazer muitas coisas, mas algumas coisas eu gostava mais, outras menos, algumas tinham mais a ver comigo ou não. E foi ali, naquele processo de coaching, que surgiu a sementinha de fazer mestrado fora. Eu ainda nem conhecia os MBAs internacionais do jeito que eu conheço hoje, claro, porque eu terminei um. Tanto que na época a gente falava em mestrado, nem falava em MBA, e, enfim, é completamente diferente do que é no Brasil. E foi ali desenvolvendo essas ideias e vendo que se casava ou se não casava comigo, que resolvi fazer esse MBA. E É, e, é, funcionou. e é interessante, né, Debbie, porque, assim, jogando para as nossas experiências do dia a dia, né, as pessoas falam muito hoje da síndrome da impostora, eu acho que isso é algo que acontece mesmo com muitas de nós, mas muitas vezes a gente acredita no nosso potencial, sabe que a gente pode entregar bem e fazer melhor do que está fazendo, e às vezes falta esse direcionamento. Eu lembro quando eu mudei de carreira, nem se falava em coaching, né? Nós estamos falando de 26 anos atrás. E eu era muito jovem, e daí eu pensava assim, eu levei quase 3 anos para solidificar a minha mudança de carreira. Eu fiquei trabalhando com as duas carreiras em paralelo, né? E se eu tivesse alguém que tivesse me dado uma orientação, ou pelo menos assim, me ajudado a pensar nas possibilidades, talvez esse período tivesse sido muito mais curto. Talvez em 6 meses eu tivesse feito essa transição. Então eu precisei fazer muitas atividades assim no sentido de, isso aqui funcionou, aquilo ali não funcionou, eu vou por aqui, eu vou por ali, né? E como é legal quando a gente tem um direcionamento como esse, porque eu tive que parar, eu fechei a minha empresa, continuei trabalhando com marketing para poder, enfim, me sustentar e tudo mais, e fui começando a brincar com a área de treinamento, mas assim, 2 anos e pouco. E é muito legal, porque eu acho que eu ficaria muito mais tempo por medo, né, de ir para um novo desafio, até que um dia o meu pai me disse, escuta aqui, tu não vai assumir que tu está trabalhando com treinamento? E foi muito legal, porque ele foi, na verdade, ele foi um mentor naquele momento, né? Eu disse assim, eu tô com medo. Tá, mas tu já tá fazendo. Vai lá, Sim. né? Então, assim, muitas vezes falta alguém para sublinhar. Eu nunca duvidei do potencial, mas assim, a coisa do sublinhar e orientar para onde tu vai, às vezes é uma coisinha desse tamanho que, né, explode para todo o resto. E eu acho que isso é fundamental, né? Acho E que o teu. duas coisas me chamaram a atenção nessa tua fala, Lizzie. Desculpa te interromper, tu quer Não, não, terminar? eu ia dizer, assim, tu pode daí continuar respondendo a partir disso, o teu trabalho não foi fácil, né? A gente ouve assim, eu sou a Deb, moro nos Estados Unidos, trabalho na McKinsey, fiz mestrado aqui. Parece que foi um trabalho super linear e não foi. A tua vida não é linear, né? Acho que tu pode trazer um pouco disso também. Não, quem dera que tivesse sido linear assim. Já entro na minha vida, só vou falar, acho que dois pontos, dois aspectos disso que a Lizzie trouxe. Acho que o primeiro é a importância de processo, né? Bom, hoje eu trabalho com processos e melhoria de processos, fazer processos ficarem mais eficientes, trazerem mais resultados. Claro, trabalho, esse é o meu foco, e criar processos que muitas vezes não existem. Então, para mim, coaching tem esse papel de fazer de ser estruturado. Óbvio que tu precisa de um Uhum. coaching bom. E coach nada mais é que, tipo, treinador. E assim como esportes precisam de coaches, tem pessoas que são ótimos coaches, mas que são, pensando no esporte, né? E que não são bons jogadores de futebol, jogadores de basquete, porque são habilidades diferentes, né? São Sim. habilidades diferentes. Então, e acho que esse suporte, essa pessoa que ajuda, que vê o teu potencial e que é um olhar de fora é importante. E a outra coisa que me chamou a atenção na tua fala foi tu falando do síndrome de impostor. Eu sei, e de maneira alguma tô negando a existência de síndrome do impostor, mas a minha experiência sempre foi um pouco diferente. E acho que daí tá ligado com uma coisa da minha vida pessoal, que, caso vocês não saibam, eu fiquei grávida com 15 anos, tava no colégio, minha vida não foi fácil, fui mãe solteira por muito tempo, não nasci em berço de ouro, nem de prata e nem de bronze. Então, meus pais sempre trabalharam nos Correios, então a minha vida foi óbvio, eu sei, tive milhares de privilégios quando a gente pensa na população brasileira como um todo, mas a minha vida não foi fácil como às vezes pode parecer. Ou então não foi fácil, como costuma ser para quem está numa posição que eu tô hoje. E
uma das vantagens de ter ficado grávida nova foi que eu precisei advogar por mim mesma. Eu precisava, porque obviamente ninguém acreditava em mim, ninguém me escutava, todo mundo não dava bola para o que eu falava. E eu precisei me defender minha filha o tempo inteiro. E isso foi muito bom, porque me fez ver o meu potencial. Então, eu sempre dizia que eu tinha o oposto de síndrome da impostora. Que eu sabia que eu era boa, eu sabia que eu era inteligente, eu sabia que eu era esforçada, eu sabia que eu tinha várias características boas, mas que o mercado não via, que é o oposto do síndrome de impostor, né? Que é quando todo mundo acha que tu é boa, menos tu, falava, o meu é o oposto. E foi isso, inclusive, que me fez querer vir para o MBA, a Lizzy sabe. Mesmo naquela altura do campeonato, eu já tinha tido jogo de damas, tinha trabalhado com Google, Facebook, Dell, tinha ido para a ONU, tinha feito 500 coisas, mas eu ainda assim achava que não era o suficiente. Daí eu acho que virou um pouco mais a síndrome do impostor, um pouco mais tradicional. E eu quis vir para o MBA justamente para ter aquela estampa e que a partir daquele momento todo mundo via o meu potencial e eu só precisava entregar o que esperavam de mim. Então, para mim, foi esse o processo. Acho que respondi daí já um pouco falando da vida, né, Liz? E Não, mas é isso, falando dos é pontos. isso. E eu acho que é muito legal, porque assim, a gente está num momento de vida, né, em que se mostra só o resultado, né? E aí se faz um recorte, né, do que, olha onde eu estou aqui, né? O Instagram faz muito isso, as outras redes fazem muito isso. E aí cai-se muitas vezes na armadilha de achar que aquela pessoa não teve dificuldade. Eu acho super importante que a gente possa, nesses momentos, muitas vezes dizer, olha, o caminho não é assim tão simples, né? Dá para chegar. Dá para chegar, se fizer planejamento, se contar com o apoio de alguém, se analisar bem as tuas alternativas, né? Porque, por exemplo, o teu plano imediato, né, era fazer o mestrado e já ficar nos Estados Unidos, né? E aí, Sim. quando tu fez a tua aplicação, te mandaram de volta para o Brasil, né? Sim. Eu acho Então, que uma coisa importante disso, Lizzy, é, primeiro, né, não gosto de ser usada como, ai, porque eu consegui também, todo mundo consegue, é fácil. sim, Não é, tá? Eu tenho total noção de, por mais que minha família não fosse rica, meus pais sempre tiveram emprego, nunca faltou dinheiro na minha casa, eu nunca passei fome, eu, tipo, óbvio, tive que me virar, mas eu estava estudando na URGS, porque eu tinha tido uma educação de qualidade incrível antes de entrar na URGS, então, tem muitos dos problemas hoje eles são mais sistemáticos do que individuais, ou então problemas de sistema afetam as pessoas. Acho que, né, uhum, longe de mim querer fazer alguém se sentir culpado ou que não tá fazendo o suficiente, porque é sim. difícil fazer o suficiente quando tem tudo contra ti. Isso acho que é uma coisa importante de falar. Mas eu tenho uma amiga um amigo, na verdade, o Yuri, que ele me falou pra mim outro dia, ele falou, nossa, tu consegue tudo que tu quer. Eu conheci o Yuri em 2016, que foi quando eu tava me formando, eu me formei com 30 anos, então já fiquei a prova de que, né, às vezes as coisas não Não é acontecem tão rápido, simples agora assim, não é né? tão simples. Eu me Uhum, formei na faculdade com 30 anos. Eu fui aprender inglês, que acho que é uma coisa que, enfim, sempre recomendo para todo mundo. Eu fui aprender inglês com 20 e poucos anos, o que, óbvio, nem todo mundo, aliás, pouquíssimas pessoas no Brasil falam inglês, mas também é raro para quem faz mestrado e programas de pós-graduação nos Estados Unidos, no geral, são pessoas que fazem inglês desde mais cedo. E quando eu conheci o Yuri, eu recém tinha me formado e nós dois estávamos aplicando para a McKinsey, que é a empresa que eu trabalho hoje. E eu sabia que era uma empresa, tipo, muito boa, que tinha, enfim, alcance global, tinha vários aspectos pelos quais eu queria trabalhar lá, e eu não consegui passar na época. Eu sempre digo que third time is a charm, que eu tentei depois de novo e também não consegui. Mas eu não desisto. Eu sou teimosa e, e uma coisa boa de ser teimosa é que muitas vezes que eu fui teimosa, eu tive resultado. Então, faz com que eu tenha um músculo da teimosia muito bem treinado. Então, é muito fácil para mim insistir, e eu entendo que foi um processo, mas hoje é muito fácil para mim insistir em alguma coisa, porque eu já tenho um repertório de coisas que eu insisti e deram certo. Um sim. exemplo mesmo foi quando eu vim para cá fazer o meu MBA. Para quem não sabe, é muito caro. Muito caro. E eu não tinha dinheiro. Mas MBAs daqui tu pega empréstimo. Não empréstimo que nem no Brasil. A primeira vez que me falaram de pegar empréstimo, eu ri da pessoa. Eu falei, nossa, nenhum banco vai me emprestar 5.000 reais. Quem é que vai me emprestar dinheiro para fazer MBA fora? E eu também ficava preocupada. Uma coisa é pagar, tipo, as mensalidades, outra coisa é o meu custo de vida. Então, MBA fora cobre tudo. O empréstimo cobre o custo de vida, é bem estruturado. E depois que tu passa,
quase todo mundo recebe um empréstimo logo em seguida. Eu não. Por quê? Porque eu já tinha ido para SPC e Serasa e respondi isso verdadeiramente na minha candidatura. E eu lembro de pensar, não, faz muito tempo que isso aconteceu. Eu sou outra pessoa agora, eu trabalho no Itaú, estava trabalhando no Itaú na época. E eu escrevi uma carta para a equipe de empréstimo e falei para ele, olha, gente, tipo, eu sei que vocês usam dados para avaliar as pessoas e talvez olhando para mim só com dados, eu me formei tarde, eu tive dívida, pode parecer que eu não seja uma pessoa que tem potencial de se dar bem, mas eu quero que vocês olhem essas outras coisas que não estão nos números. Aí eu escrevi para eles, eu falei, eu fiquei grávida com 15 anos, quase ninguém se forma no ensino médio, que dirá na faculdade, eu me formei na URGS, que é uma faculdade super bem renomada, eu tive uma empresa, que foi o Jogo de Damas, eu fiz isso, eu era mãe solteira, então sim, fui para a CPC Serasa. Apesar disso, eu trabalhei no Itaú, eu trabalhei nesses lugares, eu hoje mandei para eles um histórico meu bancário, hoje eu não tenho dívida, hoje as coisas estão bem. Fui aceita nesse MBA, que era o MBA 7 do ranking na época, fui aceita nesse MBA 7, tipo, quem com o meu passado vem aqui? Então, eu falei isso para eles e eles me aceitaram. Então, assim, era o tipo de coisa que eu podia simplesmente dizer não, mas eu tenho uma teoria, não é uma teoria, sei lá, uma filosofia de vida, que é para tudo tem um jeito. Eu ainda posso não ter descoberto o jeito ainda. Descobri. Então, daí sim, aí fui aceita no MBA, vim para cá. Teve a pandemia no meio do meu MBA, que foi bem frustrante. Aí voltei para o Brasil. Entre aceitar a oferta da McKinsey, em MBA tu recebe a oferta mais ou menos um ano antes de se formar. É diferente de como a gente está acostumado no Brasil. Eu aceitei a oferta da McKinsey e antes de começar, ou seja, nesse intervalo de um ano, eu conheci o Jeffrey, que hoje é meu marido. Foi difícil para o Brasil, mas eu fui para o Brasil porque eu tinha vindo para o MBA para conseguir um emprego, para ir para a McKinsey, consegui um emprego na McKinsey. Então eu falei, não, eu vou. E daí fui. A gente casou nesse meio tempo, quando eu já tinha 6 meses de McKinsey, estava 6 meses fora, a gente casou 7 meses fora. E depois a empresa me transferiu de volta para cá. Não é como nos filmes também, esse negócio de casar com americano não te dá automaticamente direito de morar aqui e tudo mais, é um processo, demora, às vezes tu não pode trabalhar, então por isso que eu vim para cá pela empresa. Uma pergunta importante, porque eu estou te ouvindo e, claro, eu conheço a história, fica um pouco mais fácil, mas uma pergunta que talvez quem esteja nos ouvindo possa pensar. E quando tu sente medo, o que que tu faz quando tu sente medo? Depende. Porque eu De novo. imagino que em vários momentos tu teve medo, Não, né? não, O com certeza. receio, enfim, né? O que que tu Não, tu me faz? conheceu quando eu tive medo, Lizzie. Lembra? Sim. Tipo, eu chorava nas sessões de coaching, eu tinha muita dúvida de mim mesma. E acho que para mim foi entender a importância da construção desse repertório de mini sucessos ou Uhum. de enfrentar o medo e dar certo. Uhum. Porque daí depois eu tinha sempre aquilo para olhar para trás. E eu faço isso muito com a minha filha. Eu lembro que em março do ano passado, eu estava num projeto pela McKinsey, estava morando no Uruguai, e ela estava lá comigo, ela queria se candidatar para uma vaga na universidade dela. Ela faz universidade aqui nos Estados Unidos. E, e daí a gente tinha feito toda a preparação, e daí, sei lá, era umas 7 da noite, 8 da noite, e ela se deu conta que tinha acabado, tipo, que além de tudo aquilo, precisava fazer um texto de, sei lá, 300 palavras para poder se candidatar. E ela falou, não vai dar tempo. Eu falei, não, era quase meia-noite no Uruguai, ou seja, ainda tinha 1 hora e 2 horas para os Estados Unidos. Era isso. E eu falei para ela, não, vai dar tempo sim, tu vai fazer. E ela, não, mas por que que eu vou fazer para não dar certo? Eu falei, tu vai fazer, porque eu quero que quando tu tenha uma situação dessas, tu faça o trabalho mesmo, para tu aprender que tu tem que fazer. O não tu já tem. E ela reclamou, mas eu falei, eu vou estar aqui, eu vou te ajudar, mas tu vai fazer. E ela fez, e ela conseguiu. E, e foi muito bom, porque hoje, quando ela tem pouco tempo, tudo mais, ela tem ao menos aquela história. Claro, ela foi construindo outras depois ela mesma, mas para mim foi isso, assim, com o medo. Teve momentos que foi bem difícil, não vou dizer que foi fácil, lidar com isso, mas aí, para isso a gente tem amigas, para isso a gente tem pessoas que acreditam na gente, para isso a gente tem, às vezes, né, tem que dar tempo para as coisas passarem. Eu tive muito disso, e acho que o ponto que eu fiz o coaching foi um ponto de muito medo, e me ajudou muito a olhar de maneira mais, não é dinâmica a palavra,
mais fria, mas num bom sentido, sabe? Racional, mais Mais racional. racional, essa é a palavra, isso, mais Uhum, racional e menos emocional. Então, eu sim, conseguia olhar para o processo e para mim de uma maneira mais racional, o que facilitou passar o medo, mas às vezes eu fico sim. 2 anos com medo até Sim, passar. quem não, né? E aí Isso. eu fico pensando assim, tem 2 pontos, né, dessa questão que tu trouxe. A primeira é, tu realmente formar essa rede de apoio, né, pessoal e profissional, né? Tu ter pessoas que possam te dar um suporte, né, nesse sentido. Mas principalmente, e daí eu acho que é um ponto, assim, que, muitas vezes as pessoas acabam pecando, dado também esse contexto de, né, das pessoas olharem só para o resultado dos outros, né, essa questão da capacidade de ouvir, da humildade de receber, hã, orientações e apoio, né, muitas vezes: "Não, mas eu já fiz o que tinha que fazer e tal", e daí fica naquele pedestal, assim, do "eu já tentei tudo que eu podia", e custa a olhar para baixo e se dar conta, assim, que pode começar diferente, que pode descer 2 degraus para subir mais 4, né. Eu acho que além da rede de apoio, não adianta um monte de gente querendo te ajudar se tu não quer se ajudar. Acho que esse é um ponto bem importante. Ah, não, acho que isso. Eu lembro de ler aqueles livros de autoajuda e as pessoas criticarem a autoajuda, mas falam, mas toda ajuda é autoajuda, tipo. Uhum, Tá, não vou dizer todas, tipo, literalmente, mas até às vezes tá doente, tu precisa ir no médico pro médico te ajudar, sim. entende? A maioria dos processos de mudança envolve uma parte nossa. Sim. E tu falando do apoio, né? Eu penso que um processo de transformação, hoje eu trabalho com transformação de empresas, mas eu vejo muitas similaridades nesse processo, Uhum, que a gente faz com empresas com o nosso mesmo. E eu tava aqui anotando, né, que são 5 pilares. Acho que o primeiro é um processo, ter um processo estruturado que tu vai seguir. Acho que essa é uma das primeiras coisas para tu fazer a transformação que seja, né? Tipo, de carreira, de vida. No meu caso, foi uma de vida com carreira, vida pessoal, vida amorosa, país, tudo junto. O segundo, que tô pensando na palavra em português, mas em inglês é capabilities, que é tipo a nosso conhecimento técnico, a nossa uhum, bagagem. uhum, Entender o que a gente tem e o que a gente não tem e ir atrás. Eu lembro que quando eu fui fazer o MBA, eu me formei em Relações Internacionais na URGS. Quando eu fui fazer o MBA, eu sabia que eu tinha não vou dizer uma fraqueza, mas eu sabia que o meu forte não era a parte mais quantitativa. Embora eu tivesse feito arquitetura, 4 anos de arquitetura antes, eu sabia que não era meu forte. Então, quando eu comecei o MBA, eu fiz junto um programa com a Escola de Engenharia, que era um programa super quantitativo, e era um programa que me deixou mais preparada para isso. Ou uhum. depois, quando eu entrei na McKinsey, eu sabia que uma área que eu não era muito boa era finanças. Então, eu sou boa em finanças para tomar decisões de negócio com base em finanças, tanto que eu fui tutora dessa matéria, da matéria de ah, contabilidade gerencial, managerial accounting. Mas a parte de olhar para finanças mais pura não era meu forte. Então, dentro da McKinsey, eu busquei fazer cursos disso. Então, acho que saber onde a gente está, as nossas fortalezas e as áreas que a gente tem para desenvolver, e principalmente conseguir essas habilidades técnicas ou não, é o segundo ponto desses 5 pilares que eu disse. Acho que o terceiro é comportamento. E um pouco do que eu falei antes, né, de ir construindo esse repertório para garantir que fique mais fácil no futuro. Sim. Então, o meu caso de hoje, não vou dizer que não ter medo, mas para mim hoje é fácil, vai com medo mesmo, porque eu tenho muitas vezes que eu tava com medo, fui e deu certo. Então, tentar construir isso, acho que é importante, qualquer que seja o comportamento que a Sim, pessoa precisa construir uma desenvolver. crença positiva a respeito disso, né. Uhum, Sim. E os outros dois, né, que seria o quarto, acho que é métricas, né? Acho que tem. A gente dizia muito na área de operações, que foi o programa que eu fiz com a engenharia, que aquilo que não é medido, tu não tem como gerenciar ou melhorar. uhum, uhum. Então, acho que definir quais são as métricas que valem a pena para o que seja. Tu quer olhar tuas finanças, tu quer olhar, sei lá, que seja vida amorosa, tipo, criar alguma métrica para aquilo e seguir adiante. E o por último é construir a rede de apoio, né? Ninguém faz nada sozinho. É, é verdade. Até Eu faz só vou alguma coisa, recapitular mas faz mais se tiver em grupo, né, faz mais se tiver apoio. os 5 aqui, que ao menos são os Sim. 5 que funcionam para mim, né? Acho que é ter um processo Uhum, estruturado,
Segundo, é garantir que tem as habilidades necessárias. O terceiro é o comportamento, o mindset, como preferir. O quarto é ter métricas que ajudem nesse processo. E o quinto é uma rede de apoio. Ah, excelente. Eu estava te ouvindo sobre as métricas e eu comecei a rir, porque uns 15 anos atrás eu entrei numa indústria e tinha um quadro que eu uso até hoje quando eu dou aula, que eu acho a frase sensacional, que diz: quem não conhece não mede, quem não mede não controla, e quem não controla não melhora, né? E se a gente for pensar, serve para exame médico, porque eu preciso, por exemplo, quando eu faço um hemograma, eu tenho que fazer outro daqui a 30 dias para saber se eu melhorei ou se eu não melhorei, né? Quando eu vou na nutricionista, eu também tenho que cuidar de algumas métricas. Por que que eu não vou fazer isso com o meu dia a dia, com o meu trabalho, né? Então, isso é tão legal, assim, porque a gente às vezes acha que deixa o processo rígido, mas na verdade é a disciplina e liberdade, né? No momento que eu consigo medir, que eu consigo fazer de uma forma que eu consiga gerenciar melhor aquelas informações, né? Aquilo vai facilitando muito a minha vida, né? E daí eu estou livre para tomar outras decisões, né? Sim. Senão a gente Não, vai com erro e acerto o tempo inteiro, né? E daí isso demora mais. Demora mais. não, ou, demora mais, ou tu vai pro caminho errado, né? E Tipo, vai também é gastar uma muito recurso, possibilidade. eventualmente, né? Não só de dinheiro, mas de tempo, de energia pessoal, de tudo, né? E se não dá certo, daí tu acha que nunca dá certo, e às vezes não dá É. certo, não porque não dá certo, mas porque tu não estava avaliando o que precisava para poder fazer dar certo. Uhum. Muito bem. A gente já vai se encaminhando agora para o final e eu gostei muito de ouvir os 5 pilares, de estruturar isso, eu acho que é importante, principalmente para quem está nos ouvindo, porque a pessoa também pode fazer uma mensuração, né, de como é que ela está, e a gente já deixa aqui uma sugestão, né, Deb, para que essas pessoas que estão nos ouvindo, elas olhem para esses 5 pilares e vejam qual deles ela vai trabalhar primeiro, né? Eu acho que essa é uma boa sugestão, né, de começar a trabalhar, porque às vezes olha, são 5 pilares, tá, começa por aonde? Escolhe aquele que tu acha que vai dar mais resultado agora, né? Na verdade, eu diria para começar pelo processo. É, pronto, Porque, né? porque eu acho que o processo ajuda a estruturar onde os outros pilares vão entrar, e daí a cada pessoa adapta para si. Mas essa Sim. É, foi eu não, sendo. eu concordo contigo, mas eu fico pensando que às vezes o processo não está claro, então eu posso ir trabalhando algumas habilidades. Por exemplo, eu quero morar no exterior, então eu vou começar meu curso de idiomas. Depois eu vou Sim, vendo como é que esse processo vai acontecer. Aí eu estou com uma rede de apoio que não é tão grande, ou não é direcionada para a área que eu quero, então eu vou começar a fazer networking, né? Tem muitas coisas que a gente pode ir fazendo em paralelo, isso na verdade acontece tudo junto, né? Os 5 pilares, eles sim. acontecem em paralelo. E aí eu gostaria que tu dissesse para nós, assim, e é sempre muito bom conversar contigo, porque essa bagagem ela é muito interessante, né? E é muito bom a gente conversar com quem tem bagagem. Se alguém te perguntasse, Deb, me dá um conselho, né? Independente do momento de vida que a pessoa está, ela está com algumas dúvidas pessoais, profissionais, ela está. Tu pode trazer uma frase que tu goste, ou uma dica que tu dê para quem está nos ouvindo. O que que tu diria para essa pessoa que está te pedindo um apoio? Tá. Eu vou dizer que acho que conselho mudou muito ao longo da vida, o conselho que eu daria. Mas o que eu vou dar hoje é o que eu tenho na minha bio do Instagram, que é do the best you can until you know better. When you know better, do better. Que basicamente é faça o melhor que você pode até que você saiba melhor. E daí, quando tu souber melhor, faça melhor. A tradução não funciona muito bem, mas acho que é isso. Acho que foi uma maneira também muito importante para mim de olhar para a Debbie do passado, porque hoje é muito fácil pensar que, poxa, eu podia estar em outro lugar, eu podia estar isso, eu podia estar aquilo, e culpar a Debbie do passado. E daí olhar com esse olhar de carinho, empatia, e pensar, eu não sabia, ou eu não tinha informação, ou eu não era madura e eu cometi um zilhão de erros. Então, enfim, não erros técnicos apenas, tipo, tive comportamentos errados, coisas que eu, obviamente, faria completamente diferente hoje. E ter essa mentalidade de que eu tô crescendo e que eu posso fazer melhor é uma coisa que me ajuda. Muito bem, muito bem. Nossa, foi um prazer conversar contigo, querida. É sempre muito bom. Ainda
não só para as nossas trocas pessoais, mas aqui principalmente no Conversas. Eu acho que é uma grande homenagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo, é uma lição de vida, assim, eu acho que a forma como tu honra toda a tua história é realmente algo que faz com que tu continue, avançando cada vez mais. Tem toda a minha Obrigada, Liz. admiração, eu te agradeço muito a tua presença e agradeço a cada um que pôde também escutar a gente aqui. Eu desejo que todas nós possamos ter energia suficiente para ser teimosa que chega para alcançar tudo que a gente quer. Um abraço para todos e até o próximo Conversas que Revolucionam.